Muitas pessoas chegam para mim e falam: Ah, mas alemão, Bacta alemão, você é tão tranquilo, você não se preocupa com nada. Na verdade, tranquilo eu sou, né? Porque quando você está situado no espírito, nessa frequência que está além da mente, naturalmente você vai ficar despreocupado, certo? Porque o espírito, ele é quem manifesta tudo aqui nessa energia material. Então, se eu estou no espírito, eu estou despreocupado no sentido de que eu tenho o poder de Deus, já que eu sou parte dele, de manifestar o que eu quiser. Então não há por que me preocupar, certo? Espiritualmente falando. Lógico que a pessoa que está ainda vivendo na mente, que ainda não atingiu esse patamar de se situar no espírito, a mente dela sempre vai ter aquela dúvida, né? Ah, esse cara aí tá doido, esse cara tá falando uma coisa desconexa, e que, na verdade, não existe isso, que nós temos que fazer aquele esforço, aquela batalha, aquela luta para conseguir o que queremos manifestar. Então a pessoa vai para o mundo com esse ego, né, que eu vou conquistar, eu vou desfrutar, eu é que sou o grande nisso tudo. E dentro desse falso ego, a pessoa não consegue entender isso, que existe uma energia suprema que está controlando tudo, e essa energia é a fonte de tudo que está manifesto. Se você olhar, por exemplo, esses livros aqui atrás, eles são feitos, né, como a física quântica diz, de átomos. Então esses átomos, de alguma forma, estão sendo mantidos por uma força que faz com que eles permaneçam como livros, com o seu conteúdo, ou a sua expressão de alguém. Enfim, tudo que está manifesto no mundo está sendo mantido por uma força suprema que deixa as coisas acontecerem naturalmente para nós vivermos a nossa experiência. E daí, se você compreende isso, que essa força suprema, ela habita no seu coração, e isso que é chamado o reino de Deus, onde a presença divina está completamente viva e plena no seu coração, e que você é parte dessa energia que se apresenta o tempo todo na sua vida, por isso que você está cocriando, manifestando o tempo todo, seja através do falso ego, ou seja através do espírito. A diferença é que quando você está situado na essência espiritual, naquilo que você é, quando você se rende a esse reino de Deus, entendendo que quem está manifestando tudo, quem é a substância por trás de todas as manifestações, é Deus, o Supremo, você entende que quando você se une ao divino no seu coração, quando você se rende a Deus na sua existência, uma rendição verdadeira, amorosa, pura, simplesmente você aceitou essa presença suprema e você entende que a cada dia, dentro da supervisão de Deus, que está por trás de todos os átomos, atrás dos pensamentos, dos sentimentos, das coisas grosseiras, das coisas sutis, tudo é Deus manifestando para você o que você quiser. Então, quando você está no espírito rendido a Deus, com essa consciência amorosa, que você entende, finalmente vou deixar o divino manifestar para mim aquilo que é positivo para a minha vida espiritual.
Compreende? Não tem o falso ego, não tem a ambição de querer coisas do mundo, de possuir, ou ideias de revolucionar o mundo. Não é assim. É o amor. Simplesmente estabeleci um contato amoroso com Deus, porque eu entendo que Ele é minha fonte, e essa fonte é feita de amor supremo. E eu, essencialmente, como parte dessa fonte, sou amor também, então eu tenho que aprender a me relacionar com Deus amorosamente, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu vou buscar Deus no meu interno, já que Ele se expande e entra no meu coração para supervisionar a minha vida sem cobrar nada. Deus não cobra, né? Ele está testemunhando aquilo que queremos e Ele vai nos fornecendo. Assim, se você se relaciona com Deus amorosamente, isso significa buscar o reino de Deus. Para que você busca esse reino? Para que esse reino seja manifestado externamente na sua vida. E tudo que tem nessa comunhão desse reino divino é o que é chamado acréscimo. Acréscimo significa tudo aquilo que Deus manifesta na sua vida para o seu proveito positivo da espiritualidade, do despertar espiritual, de você atingir uma consciência adequada para se autorrealizar. Então, é assim que acontece. Isso traz uma tranquilidade. Quando você sabe que dentro da promessa de Deus, né, repetindo aquele salmo, né, que a gente sempre fala, é desejo de Deus que prospereis e que tenhais uma vida abundante de tudo que é bom e agradável. É isso que Deus quer para cada um dos seus filhos. Por que Deus iria desejar o sofrimento, a dor, a guerra, tudo assim que só traz sensações negativas? Não faz sentido. Se Deus é o amor supremo e essas coisas estão acontecendo no mundo, as coisas negativas, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o processo da nossa cocriação coletiva nesse mundo, onde todo mundo se identificando com esse corpo material, com as crenças de um sistema negativo, onde você está almejando poder, fama, sucesso, né, ser reconhecido, onde você fica muito orgulhoso de que eu tenho isso, que eu desfruto disso, um mundo assim de competição que chega a ser absurdamente ridículo. O mundo acaba virando isso, um inferno, um lugar onde está todo mundo com medo, todo mundo temendo o tempo todo o futuro, preocupado, né? Se ocupando antecipadamente em algo que vem da imaginação dele, porque a imaginação dessa pessoa é tão descrente, tão ruim, tão cheia de obstáculos, que a pessoa vive num mundo que não é o reino de Deus, é o reino do inferno, né? O reino do diabo. Esse falso ego nosso aqui que é o diabo. Ele não está querendo se render a Deus. Ele está querendo ser o Senhor, né, da vida. Eu que produzo, eu que faço, eu não preciso de Deus. Deus não existe, Deus está morto. Só existe essa existência e tudo vai acabar. Enfim, lá no Bhagavad Gita, Deus, o Senhor Krishna, ele explica muito bem todas essas nuances da mente que está confusa. E aí as pessoas vão vivendo assim, né? Quando elas perguntam, olha, irmão, você está tão tranquilo, despreocupado, é nesse sentido. Eu não estou no falso ego. Eu não estou querendo nada do mundo. O mundo é uma ilusão, é um sonho. É igual quando você acorda de um sonho e você sonhou que era um rei
no sonho, e quando você acorda, você já não é mais um rei, você é simplesmente a pessoa que você acordou, e você fica pensando, poxa, mas ali naquele sonho eu quero ser, eu era um rei, eu tinha tudo, mas é um sonho, mesmo agora nessa vida aqui, se você tiver tudo que você tiver na vida, é um sonho também, certo? Então, quando você despertar espiritualmente, você vai reconhecer que tudo pertence a Deus. Deus é o rei, né? Você é um servo do rei dentro do reino de Deus. E tudo o que existe, seja o mundo material ou o mundo espiritual, está dentro do reino de Deus. E você, nesse momento, está escolhendo a quem você quer servir. Se você serve a Deus, estando imerso no reino de Deus, com essa consciência plena do divino, naturalmente a sua vida vai ter benefícios, você vai ter mérito, porque você se tornou um devoto de Deus, certo? Então essa questão, então o devoto ele está sempre tranquilo, não no sentido que ele não faça nada, pelo contrário, ele vai ser mais criativo, ter mais bom humor, ele sabe aonde ele deve aplicar as qualidades dele, os talentos dele, sempre com esse sentido amoroso, servindo, atraindo sempre coisas boas, pessoas legais na sua vida. Porque nada pode acontecer na vida de uma pessoa que não seja o reflexo da frequência que ela está emanando. Se você não está frequenciando o reino de Deus, ou seja, se você não está vivendo nesse amor mais puro por Deus, sem interesse, sem o ego, naturalmente você está criando um mundo que não é muito bacana, né? Então você tem que aprender a se movimentar nesse mundo, ou seja, movimentar essa forma humana, que é um instrumento que Deus te deu agora para você ter essa experiência para realizar isso que eu estou falando aqui agora, você vai muito bem na sua vida, certo? Você vai muito bem. Você entende que isso aqui é uma escola de terceira dimensão, é uma era de ferro que a energia é meio pesada. Mas quando a gente tem a sabedoria, a gente tem a luz, a escuridão não invade o nosso espaço, né? Porque estamos sempre orando e vigiando, entendendo que tudo é perfeito. Assim, a vida ela é maravilhosa, porque a vida é Deus. E nós somos a vida de Deus como energia, atuando em outra energia de Deus, que é a energia material, e tendo esse poder divino de manifestar o que quisermos, seja através do amor, ou seja através da rebeldia, do ego inflado, da não aceitação, de se render aos pés de lótus de Deus. Compreende como é bem simples, que o mundo é o reflexo do seu coração. Se você está no reino de Deus, o seu mundo é divino. Se você está fora do reino de Deus, ou seja, se você não se rendeu ainda ao divino, se você não está expressando amor no seu coração por ele, então o seu mundo é um mundo infernal, é um mundo insignificante, é um mundo onde você está querendo de alguma forma aparecer, ser elogiado, ser destacado de alguma forma na sociedade, ou ter muito prazer, e acaba você fugindo de você mesmo e até fazendo muitas coisas erradas, né? Porque o seu barco está sem leme, está sem direção.
Então você, o Espírito, é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Quando você atinge aquilo que você é, naturalmente, sendo parte de Deus, você vai reconhecer que Deus é a fonte e que você tem que se associar com essa fonte, porque você não funciona sem a energia da fonte, esteja você consciente ou inconsciente disso. Só que quando você está desperto, quando você acorda, você se une naturalmente a essa fonte com pura gratidão, em agradecimento, e passa a servir essa fonte nesse mundo. Você deixa Deus se auto-experimentar através de você, nessa incrível magia da manifestação da sua mente. Então a sua mente é incrível. Como diz, né, Krishna no Bhagavad Gita, a sua mente é a sua melhor amiga ou sua pior inimiga, porque é ela que está projetando esse mundo no qual você usa esse avatar humano para ser o personagem da sua historinha. Então o mestre é como fala, né, o avatar, né? O mestre é um avatar que está dando consciência para as pessoas, porque ele é um desperto. Então ele pode ter despertado pela influência de Deus em seu próprio coração, ou ele pode ter sido enviado por Deus para nos dar essa dica, né, suprema. Falando assim, é bem simples. Simplesmente busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E depois tudo que você quer vai ser acrescentado naturalmente, porque Deus é que está supervisionando a vida de cada entidade viva nessa experiência planetária. E ele que faz os arranjos para você ter tudo que você quiser. Se você quer coisas negativas, Deus também te dá, mas ele fala, olha, mas a consequência não vai ser legal. Então, naturalmente, quando você se rende a Deus, você se torna um devoto, as qualidades divinas, os talentos começam a se manifestar no espírito e, naturalmente, por amor, por compaixão, você age nesse mundo, passando essa informação para as pessoas e co-criando a sua vida em perfeição, atraindo prosperidade, atraindo tudo o que é maravilhoso, porque você entende que é Deus que está fazendo. Mesmo que você não aceite a existência de Deus, é Deus que está fazendo. Você não faz nada, você só dá a ideia. Você propõe e Deus dispõe. Então por que não se render a Deus? E parar de ser petulante, falando que eu produzo melhor do que Deus, porque Deus criou um mundo injusto, um mundo infernal, eu criaria esse universo melhor que Deus. Esse tipo de especulação bem infantil, né? Que criança, né? As crianças falam, né? Eu faço melhor do que você, meu pai é melhor do que o seu, meu Deus é melhor que o seu. Tipo assim, brincadeira de criança. Aí a discórdia, ira, briga. E esse é o mundo que a gente está vivendo, um mundo infantil. As pessoas não querem crescer, né? Por isso que tem que ter um pai corrigindo, né? Um mestre vindo, dando orientação, assim como o próprio Deus veio e falou o Bhagavad Gita, dando as instruções. Está tudo aí, tudo mastigadinho, para você sair desse perrengue, dessa situação onde você está enlouquecendo, onde você está em baixa astral, às vezes até pensando na besteira de tirar a sua própria vida, porque eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima, e aí você fica impregnando a sua mente com essa negatividade o tempo todo, até que chega uma hora que seu corpo não aguenta. Você vai fazer algo que vai ser só o somatório final de tanta negatividade que você coloca na sua vida por um simples motivo. Você não quer se render a Deus. Você quer viver separado de Deus. E daí tudo que você produz, apesar de você ter erudição, ter muito conhecimento, ser um sábio das coisas materiais, um expert em negócios,
Assim, tudo que você produz é ruim, é mal, é negativo para você. Você tem que saber usar as coisas de Deus. Você tem que reconhecer que tudo é propriedade de Deus. Que Deus é o amigo último de todo mundo. Porque é Ele que está fornecendo tudo. Sem te cobrar, sem te julgar. Você está fazendo a besteira e está pagando pelas besteiras que você faz. E você simplesmente tem que parar e falar assim, não, eu vou me render a Deus agora, eu sei que Ele está no meu coração. E aí você se vincula a Deus, é bem simples isso. A partir do momento que você se volta energeticamente, com essa intenção real no coração, com sentimento de amor, compreendendo até mesmo a sua ignorância, as besteiras que você fez na sua vida, aí você pede orientação para Deus, no seu coração, não no sentido interesseiro, no sentido que você, Deus, agora eu vou deixar você me orientar internamente para que eu possa agir nesse mundo produzindo tudo aquilo que é ótimo para mim, que é excelente. E isso é incrível. Você tem que se deixar levar, fluir com o divino, com plena sabedoria, devoção, amor, serviço, né, devocional, sempre tentando servir a divindade que está no coração de todo mundo, de todos os seres, árvores, todos os átomos. Você passa a ter uma interatividade amorosa com a vida, porque você entende que a vida é Deus. E você é uma dessas vidas, parte da vida suprema. E aí você fica tranquilo, porque você sabe que você está indo para aquilo que é o de melhor dentro da sua experiência nessa forma humana de vida. Você não fica mais preocupado com o que vai acontecer na sua vida, no mundo, com a vida das outras pessoas. Cada um está vivendo a sua realidade ou a sua ilusão. E o que você pode fazer é realizar o divino no seu coração, ficar nesse estado de amor constante, momento a momento, né, fluindo para o mundo essa sua potência de realização divina, tentando fazer com que as pessoas enxerguem isso também e se tornem realizadas e felizes. Esse é o propósito dessa forma humana, nessa escola, Terra, dentro desse universo, galáxias, independentemente de onde você esteja, a fórmula da libertação completa é você gerenciar o seu amor para essa relação suprema com Deus e junto com Deus nesse fluxo, né, nessa osmose, nesse encontro de consciências, a sua consciência é a consciência de Deus, você começa a agir de acordo com a vontade divina. E a vontade divina é que você seja o máximo feliz, o máximo de prosperidade, não importa material, espiritual, Deus ele quer te fornecer tudo, só que sua consciência é de amor a Deus, já não é mais do falso ego. O sentido de riqueza, né, de dinheiro, de tudo é diferente, não no sentido negligente, no sentido de que você entende que Deus está sempre te suprindo para você se manter firme na sua consciência espiritual até o momento do abandono dessa forma física, onde é encerrado o programa kármico. Então Deus fala, então no momento da morte, se você estiver lembrando de mim, se você estiver imerso nesse amor por mim, sentindo a minha presença e trabalhando junto comigo nesse mundo, eu te levo para o mundo espiritual, para o mundo Vaikuntha Lokadhamma, o mundo da pureza absoluta, feito da energia da felicidade divina. Então é isso que temos que fazer. Não há complicações. A complicação está em que você não se rende ao divino, porque você é um teimoso, você é um rebelde, você quer estabelecer uma tese, uma hipótese
e baseada em lógica, na ciência, né? De que você é um São Tomé e você só acredita vendo, e você nunca usa o seu veículo da inteligência, que é da sua intuição, que está acima da mente, que te dá o contato com o divino que está no seu coração. Por isso que é preciso a meditação, ir além do conhecimento. Então você senta em meditação e a sua frequência, se ela estiver realmente pura e bem intencionada, Deus que está no seu coração, ele sabe, testemunha tudo, ele sabe de tudo o que você quer, o que você não quer, e aí nessa frequência amorosa de entrega, Deus ele vai e se revela para você. E quando Deus se revela para você, imediatamente você vai ficar apaixonado pela sua fonte, por essa energia incrível que te oferece tudo, porque Deus é o proprietário de tudo. Ele oferece a sua amizade, né? A fidelidade dele de te conduzir para a experiência final dessa forma humana. E ele que é o Senhor, né? De todos os planetas, de todos os semideuses, de todos os seres que estão trabalhando nessa missão de fazer com que esse universo se eleve a padrões espirituais. É Deus que está no coração de todo mundo agindo dessa forma. De modo que você deve deixar Deus agir imediatamente na sua vida e sair dessa assim chamada confusão, né? No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, Deus, ele diz Samahatma Sudurlabha. Ele fala, tal grande alma nesse mundo que se rende a mim é muito rara. Grande alma, Mahatma, Sudurlabha. É muito difícil alguém se render a Deus, porque aqui nesse mundo todo mundo está iludido, sonhando, se identificando com esse corpo material, tentando alcançar coisas que um sistema totalmente insensato vai passando para nós. Então a culpa é nossa, não é a culpa do sistema, não é culpa do diabo, não é culpa de ninguém. A culpa é simplesmente porque as pessoas não têm interesse em se render a Deus e querem julgar, né? São críticos ao divino. Imagina, toda a existência é perfeita, é maravilhosa. É uma ordem, né? Estamos num cosmos, numa ordem universal, tudo funcionando perfeitamente, e aí a pessoa quer se destacar de Deus, quer enfrentar a inteligência de Deus, quer procurar um caminho mais perfeito que o caminho que Deus nos recomenda. Então, você vai se dar mal, mas você pode escolher isso. Aliás, as pessoas têm escolhido há diversas encarnações esse caminho, até que vai chegar um momento que você vai despertar, né? Vai ouvir um mestre falando, vai ouvir Deus falando no seu coração, vai ver uma escritura fidedigna que fale a realidade, e aí você vai cair na real, vai se situar na sua essência, vai se render a Deus, vai despertar o amor e vai encontrar o reino de Deus em seu coração, e naturalmente você vai refletir esse reino para o externo, e você vai servir a Deus no reino de Deus, dentro dessa vibração do seu coração e da sua mente, que produzem tudo o que é necessário para você ter sucesso completo na sua vida espiritual. Ok? Meditem. Então que Deus abençoe o caminho de todos, muita luz, amo vocês. Haribol!